primeira imagem que eu tenho do meu pai, eu teria talvez 4 anos e pouco, que foi a chegada dele de Itália, que fui com a minha mãe e com a minha irmã, fomos esperá-lo à Pampilhosa, porque o comboio que vinha no lado da Europa, ele entrava por Vila Formoso e chegava ali à Pampilhosa e dividia, um vinha para o Porto, outro iria para Lisboa. E nós fomos buscá-lo de carro aí à Pampilhosa. Portanto, a primeira imagem que eu tenho é essa, e é uma imagem que tem uma história pequenina muito engraçada, quer dizer, havia aquela excitação, vamos buscar o pai, o vosso pai vai chegar, a minha irmã mais pequenita ao colo da minha mãe, eu pela mão e tal, estávamos ali na plataforma à espera, e aquela coisa de, olha, estão a anunciar, vem aí o comboio do pai, o pai vem aí, e depois as pessoas saíam, e ela, olha, está ali o teu pai, olha o teu pai. E eu olhava e não conhecia o meu pai, eu sabia lá que era o meu pai. Eu tinha 4 anos, 3 anos em Itália, tinha estado uns meses largos fora e eu não tinha ideia nenhuma quem era o meu pai. E, portanto, a única coisa que eu me recordo, a primeira imagem que eu tenho, é umas calças brancas a chegar-se à nossa beira, porque eu era pequenito, estava de pé, não é? Portanto, estava à altura das pernas dele, eram umas calças brancas e ele dar um beijo à minha mãe e à minha irmã e depois debruçar-se para mim. E, portanto, essa, digamos que é a primeira imagem que eu tenho do meu pai, é a mais antiga que eu tenho. Lá está, se formos ver, já não me recordo muito bem, mas ele esteve lá pai, em 60 ou 61, não é? Lá em Itália. Portanto, eu teria 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, é dessa altura. Quanto à formação dele, não sei, eu sei que o grande marco da vida do meu pai tinha sido a ida para a Itália, que tinha sido, digamos, preparada, cozinhada com um tal padre Fasciolo, que era um padre italiano que estava no Porto e que era também um homem de música, ligado à música, e com quem ele teve um contacto muito grande. E esse padre é que lhe conseguiu os contactos para ele frequentar em Itália o curso que ele foi frequentar. E depois conseguiu a bolsa de estudo através da Gulbenkian. E esse era aquilo que eu me recordava como o grande marco da vida do meu pai, foi aí, quer dizer, foi aí que ele achou que lhe deram algum valor pelo facto de terem aceito que ele fosse fazer esse curso é em Itália. Ele começou a compor aos 9 anos, portanto, ele deve ter começado com o meu avô já lhe devia ensinar e tal. Depois, sei que esteve na Silva Monteiro, e sei que depois foi com uma bolsa de estudo pago da Gulbenkian para Roma. E teve outros professores particulares. E ele dedicou-se muito à música. E ele fazia o curso de Direito que fez em Coimbra, não era presencial, ia lá fazer os exames. Vamos lá ver, vamos continuar a falar desde a altura em que eu teria 2, 3 anos, ou seja, desde os anos 60, não é? Eu nasci em 57, portanto, digamos, a partir dos anos 60. O que eu me recordo é quando ele regressou, portanto, antes dele ir para a Itália, ele já tinha acabado o curso de Direito, tinha sido delegado procurador da República em Paredes. Esteve em Vila do Conde também, se não me engano, uns dias, depois esteve em Paredes. Foi nessa altura que nascemos, eu e a minha irmã. Ele era lá procurador da República e a minha mãe era professora na escola primária de Paredes. Nascemos lá os dois. Depois, estando lá, foi quando ele pediu uma suspensão, uma licença sem vencimento, coisa do estilo, da função pública, e foi para a Itália. Nessa altura, a minha mãe deixou Paredes e foi para a casa da mãe dela, no Marco de Canaveses, e deu aulas lá. E nós ficamos em casa da minha avó. E quando o meu pai regressou, tentou ainda eventualmente voltar à magistratura, mas depois aquilo não correu muito bem, acho que foi colocado nos Açores, assim uma história que eu também conheço mal, e ele não quis ir para os Açores, então resolveu ficar na advocacia. Estagiou no Porto e nós mudamos para o Porto, para uma casa que tivemos na rua de Sambrás, até o meu pai morrer. Ele viveu sempre depois na mesma casa, no Porto, que é na mesma rua que vai dar à Igreja da Lapa. E, portanto, sendo perto ali da Igreja da Lapa, não sei se porque se apresentou lá ou enfim, através de pessoas conhecidas, ele passou a ser um dos organistas quando o organista, digamos, titular da Igreja da Lapa, foi para a tropa. E, portanto, eles ficaram sem organista. E o meu pai ofereceu-se e tocava lá em 2 missas por dia, a missa das 7h30 da tarde e a missa da 1 menos um quarto hora do almoço.
havia outras missas que eram outras pessoas que iam lá tocar. Creio até que alguns dos padres da Igreja da Lapa também eram organistas e tocavam lá também. Portanto, essa é a grande ligação do meu pai à música em termos semanais. Todas as semanas ele ia tocar. Aquilo, raramente. Haveria assim 2 épocas por ano, que era na Páscoa e em setembro, que eu não diria desde os anos 60, mas eu diria desde os anos 68, que 2 vezes por ano e durante 15 dias íamos sempre para fora, para o estrangeiro. Era uma viagem que era feita sempre de carro, sempre com a minha mãe a conduzir, porque o meu pai nunca teve carta de condução, era a minha mãe que conduzia, era uma excelente condutora, diga-se passar, e andávamos pela Europa inteira. E eu recordo-me, eu com 8 anos, 9 anos, fazer viagens, ir de carro, enfim. Hoje em dia é quase inimaginável para as pessoas as estradas que existiam nessa época, não é? Mas só atravessar Espanha demorava quase 2 dias, não é? Hoje eu saio do Porto, vou dormir a França, será quase em Paris, sem grande esforço, não é? Com 10 horas ou 11 horas de viagem. Nessa altura, eu para chegar à França precisava no mínimo de 2 dias, não é? 2 dias, e andar muito. As estradas eram muito sinuosas, a Espanha era interminável, aqueles caminhões em Espanha que já haviam às centenas, não é? Os atuais TIR, que na altura eram os caminhões ecos, avolumavam-se nas estradas e nós lá íamos por aí e tal, íamos à Suíça, íamos a Milão, meu pai, enfim, a Itália, ele era um homem muito clássico, não é? Portanto, a Itália era o sonho sempre dele. Eu tenho a impressão que até Roma, de Roma para baixo não, mas até Roma, creio que não haverá cidade nenhuma importante italiana que eu não tenha conhecido, conheci-as todas. Íamos a todas, íamos diretos à catedral, aquilo era o centro de interesses do meu pai, era ir à catedral. Normalmente na catedral já levava umas indicações do tal padre Fasciolo, da apresentação para o bispo ou para um clérigo qualquer importante lá, e depois, enfim, ele fazia a sua vida por ali, enquanto eu e a minha mãe passeávamos, íamos ver umas montras e a minha mãe para estar a fazer umas compras, uns cremes de Vichy, não é? Que na altura em Portugal ainda não existiam, e a minha mãe, com muita vaidade, ia comprar uns cremes de Vichy em França e em Itália também. E, portanto, nós viajávamos muito e viajávamos sempre nas férias da Páscoa e no mês de setembro, porque na altura os tribunais fechavam desde 1 de outubro até 15 de setembro, 1 de agosto até 15 de setembro. E, portanto, a agosto ainda trabalharia e depois íamos, os 15 dias de setembro, íamos para fora. E, portanto, fora esses 2 períodos, ele estava constantemente na Igreja da Lapa. Constantemente não, entenda-se, só lá ia aos domingos. Raramente ia lá, havia uma outra vez que o convidavam para ir tocar num casamento, pessoas que assistiam à missa e gostavam, porque o meu pai fazia um acompanhamento da missa de órgão, em que tocava algumas daquelas peças fundamentais, não é? Mas Toccata e Fuga de Bach, enfim, algumas dessas peças clássicas, mas a maior parte do acompanhamento do litúrgico eram improvisos dele. Que as pessoas gostavam muito, porque em vez de ser aquela melodia que constantemente toda a gente conhece, que é repetitiva e tal, ele inventava sempre. Creio que algumas dessas melodias serão tiradas até das obras dele, não é? Faria algumas experiências em termos acústicos e tal, porque a Igreja da Lapa, e na altura a Igreja da Lapa ainda não tinha o órgão de tubos que tem hoje, não é? Hoje tem um órgão de tubos fantástico, naquela altura era um órgão de 2 teclados e um de pés, mas era um órgão elétrico, não é? Portanto, ligado a umas colunas, tinha um bom som, mas não era a mesma coisa agora. E, portanto, era aí. Fora disso, eu não conheço ao meu pai grandes atividades em termos musicais, em termos de ganhar dinheiro, de tocar, mesmo em casamento, eu diria que meu pai tocava aqui 1 vez por ano, 2 vezes por ano, talvez, e lá está das pessoas que assistiam à missa, e que gostavam e lá o convidavam para ele ir tocar a um casamento, ou então pessoas conhecidas que o convidavam. De resto, não. Conheço histórias de quando ele era mais novo, que o meu pai relatava com muito carinho e nós achávamos muita graça, porque o meu pai era um homem muito goloso, adorava geleia, adorava aletria, adorava leite de creme, era goloso. Ele contava que uma vez
ele gostava muito de leite creme, eles eram 5 ou 6 irmãos e tal, e havia aquelas discussões de miúdos, tu tens mais leite creme do que eu, traz mais a loteria, aquelas coisas e tal. E o meu pai era dos mais golosos daquilo tudo. E o meu avô, que um dia terá dito à minha avó, faz uma travessa só para o menino. E que ele, na frente dos irmãos todos, comeu uma travessa sozinho. Comeu, e consolou-se devagar a brincar com os outros, porque tinha tido direito e tal. Ele era muito goloso. E ele contava, então, uma história que se juntava à gludice, ao que estávamos a falar, ele contava uma história perto da igreja de Santa Marinha, onde agora é uma entidade pública qualquer, não sei se é, com a Câmara de Gaia, era um convento de freiras. E ele ia lá tocar, acompanhar a missa de domingo, que é lá um padre rezar uma missa para as freiras, e ele ia lá acompanhar, e ele dizia, eu ia sempre, ele não falhava, porque elas no fim davam-me um pão com geleia. Portanto, a felicidade com que meu pai contava aquilo, dávamos risadas enormes em casa, porque ele era mesmo muito goloso, e portanto a ideia que ele tinha de quando era miúdo era ir tocar naquela igreja para comer o pão com geleia no fim que as freirinhas lhe davam. Portanto, eu confesso, nessa altura, eu acho mais provável que por uma questão económica ele tocasse em mais casamentos, tocasse em mais missas, admito, por uma questão económica. Os meus avós não eram pessoas, enfim, de muitas posses, e eles eram vários filhos em casa. Portanto, ele alguma coisa deve ter feito. Eu não lhe conheci nunca outra profissão. Pese embora o meu avô, além de sacristão, tinha também uma pequena fabriqueta de caixões. O que faz sentido, porque sendo sacristão e tal, acompanhava aquilo. Mas nunca ouvi falar que o meu pai tivesse trabalhado lá ou tivesse alguma ligação ali. Antes, pelo contrário, sempre ouvi o meu pai fazer algumas críticas àquela atividade do meu avô. Ele não achava muita graça àquilo, que o meu pai não era muito virado para essas coisas de mortes e tal. Não era muito o estilo dele. Portanto, se teve atividade profissional, alguma coisa deve ter sido nesta altura, mas não estou a ver. E ele teria que pagar esses cursos que frequentou de alguma maneira. E não me parece que os meus avós tivessem realmente grandes recursos para o poder ajudar. Ia tocar à missa da Lapa, desde sempre, que eu ia à missa com ele. Ele tocava na missa da Uma e na missa das 7h30. Anos e anos. Eu sempre me lembro de ir com ele às missas para ele tocar, que ele era um ótimo organista e gostava de tocar. Quando foi para o Luxemburgo, aliás, eles têm lá uma profissão que é a profissão de artista, ou a profissão não sei o quê, e eles só têm que mostrar trabalho e têm ordenado. E ele viveu com a minha mãe lá em Luxemburgo há uns anos. Lá, eu acho que ele não compôs nada propriamente novo. Ele adaptou coisas que tinha para violoncelo e orquestra, violino e piano, fez umas adaptações. Vamos ver, eu do meu avô tenho a ideia de que foi um compositor muito amador. Posso estar enganado, ele pode ter sido um homem brilhante, mas eu nunca ouvi o meu pai tecer grandes elogios, grandes comentários. Sabia que o meu avô tinha feito umas coisinhas, que era como ele dizia, umas coisinhas, porque para quem faz óperas, o que o meu avô deve ter feito deve ter sido uma coisa muito pequena, de pequena dimensão. De qualquer maneira... Não, outros músicos, assim, todos eles, de alguma maneira, ajudavam na missa, certeza que faziam um grupo coral entre os irmãos, com certeza. E havia a irmã mais nova, que essa sim, tinha uma voz fantástica, que podia ter sido uma cantora lírica e tal, podia ter aspirado a chegar a uma coisa dessas. Sei que foi incentivada pelo meu pai algumas vezes, mas casou com um senhor arquiteto que não lhe dava hipótese nenhuma. Não lhe dava hipótese nenhuma. Ela era uma mulher lindíssima. Aliás, enfim, vai ficar bem no filme eu dizer isto, era muito parecida com a minha irmã. A minha irmã é muito parecida com ela, que a minha irmã também é uma mulher muito bonita. E ele, enfim, tinha muitos ciúmes dela e não achava graça essas exibições públicas da minha tia, mas ela várias vezes acompanhou o meu pai numas missas e tal, e cantou Ave Maria de Schubert no meu casamento,
cantou e, enfim, pôs toda a gente com a lágrima no canto do olho e tal, que estava muito bem. De resto, os outros todos tinham todo jeito para isto, cantavam, faziam umas larachas, tocavam piano e tal, mas brincadeiras, não é? Só brincadeiras, não havia mais músicos a sério na família. O meu pai começou muito novo. Lá em casa do meu avô também já compunha. Em casa do meu avô todos tocavam e cantavam. A minha tia é cantora de ópera. Era, depois casou e deixou de ser. Mas o meu pai é o único compositor na família. Mas todos eles cantavam e tocavam. O tema religioso era o tema dominante da vida do meu pai. Eu diria, não diria que tenha sido sempre, mas houve uma altura, aí a partir da altura em que eu terei 15 anos, menos, foi quando ele veio com esse projeto, tudo isto se passou, afunilou para o tema religioso. Não é? E, portanto, tudo que fosse... Aliás, é fácil pensar, se eu imaginar que o meu pai ia fazer uma ópera sobre um tema qualquer religioso, não é? O cenário era a coisa essencial, não é só a música, é o cenário também, não é? E ele não ia deixar os cenários nas mãos de ninguém, não é? E ele ia aqui a dizer como é que ia ser, o cinegrafista depois escolheria quem é que haveria de ser. Portanto, o cenário, ele tinha que pensar, bem, mas se vai ter um cenário de uma catedral, que catedral é que eu vou pôr? Vão estar cheio de catedrais, umas góticas, umas românicas, umas com contrafortes, outras sem contrafortes, e ele corria as catedrais todas da Europa, não é? À procura daquela que ia ser. E depois de repente descobri, mas há aqui ali uma catedral que tem um contraforte especial, porque, tenho que ir ver, porque se calhar até é giro meter isto. No... E corríamos a Europa toda assim. A Europa era feita, há quem faça a Europa pelos centros gastronómicos, há quem faça a Europa pelos centros culturais, a Europa era pelas catedrais. Ia desta cidade àquela, daquela àquela, os hotéis eram logo ali à beira da catedral, que é para ele se levantar às horas que quisesse, às horas que quisesse, estar na catedral a conversar. Mas tudo isso, o tema religião era o tema máximo. E daí ele ter ido inscrever-se ali em Salamanca, em Direito Canónico, não é? E pronto, e isso era mais para lhe dar mais arcabouço. Era isso, porque o dia do meu pai, a felicidade do dia do meu pai era estudar temas. Compor também, mas o meu pai não era aquele compositor que está sentado ao piano dias seguidos, uns atrás dos outros, não era. E ele, quando tinha que compor, sentava-se e compunha. Mas ele era um homem que preparava, e dá-me a ideia que ele precisava daquilo tudo para se inspirar. Porque o meu pai sempre percebeu que cá em Portugal era muito difícil, era muito complicado. E, portanto, ele relacionava-se muito com o estrangeiro. E viajávamos muito, principalmente à Áustria, à Alemanha, porque ele tinha a mania de Wagner e de outros compositores alemães, à Alemanha, à Áustria e Itália. E França também. Portanto, viajávamos muito com ele. Para nós éramos crianças, era sempre assim complicado, porque andávamos sempre nos sítios pesados, não é? Íamos às óperas, conhecíamos aquilo tudo. Quer dizer, hoje em dia é uma mais-valia, é bom, não é? Mas sei que na altura foi pesado para nós. Éramos muito miúdos. No princípio dos anos 80, fins de 70, no princípio dos 80, tirou o curso de Direito Canónico e tirou Teologia. Porque a grande obra da vida dele era o ano litúrgico. Ele ia fazer, portanto, o ano litúrgico. E para cada passagem ele tinha uma obra. E adaptava todas as obras. Isto provavelmente não foi desde o princípio, foi a meio para aí que ele se lembrou de fazer isto. E então queria adaptar as obras que já tinha feito ao ano litúrgico. Tanto é que vai encontrar imensas pautas sem nada, porque ele acabou por não concluir a grande obra da vida dele. O meu pai uma vez concorreu ao Festival da Canção em Portugal, em que ele fez uma composição e a minha tia cantava. E chegou a gravar e mandou uma gravação lá para o júri disto. É claro que não foi aprovado porque era demasiadamente clássico aquilo para ser uma coisa do Festival da Canção portuguesa, mas ele teve
teve essa... Lembrei-me agora, de repente, já não me lembrava disso. E até que não era capaz de jurar que me lembrava do título da canção, mas não me está a sair. Mas foi a única aventura que ele teve fora da área de conforto dele. E aquilo não correu mesmo bem, porque não lhe deram aceitação e tal. E, portanto, ficou assim. Mas foi a única vez que me recordo da minha tia. E foi difícil, porque o meu tio andava zangado mesmo. Ele e o meu pai acho que até se chegaram a zangar nessa altura por causa disso. Porque ele não queria, nem pensar. E a minha tia adorava aquelas coisas, as luzes, os brilhos e tal. Ela adorava essas coisas. Era uma senhora muito bonita, muito engraçada. Tinha um feitio muito agradável. A única coisa que eu me lembro é ele estar muito feliz, porque tinham sido tocadas umas obras, acho que era para violino e piano, em Luxemburgo, portanto, isto nos anos 90. E a coisa, e pelos vistos gostaram e ele estava feliz. Desde que ele voltou para Portugal, eu sei que ele estava muito tempo sozinho em casa, não sei, com as coisas dele, se calhar a pensar, e a compor, se calhar, não sei. É um mistério. O meu pai continua a ser um mistério para mim. Eu já vos expliquei, meu pai tinha um feitio um bocado de lobo solitário. Ele não teria muitos amigos. Agora, desse tempo ainda de jovens, esta minha tia também, que anda a reler as cartas de namoro com o meu tio, disse-me no outro dia, e eu não fazia ideia, eu sabia que quando era menino eu ia para a Praia de Lavadores, ali na zona ribeirinha de Gaia, junto ao mar, porque eu tinha fotografias que a minha mãe dizia, olha, isto é na Praia de Lavadores e tal, mas não lembrava mais nada, eu era muito pequenino, tinha 1 ano, 2 anos talvez. E esta minha tia disse-me agora, contou-me agora, há muito pouco tempo, que nós íamos para a Praia de Lavadores porque os meus pais alugavam lá uma casa no mês de agosto. E que a casa tinha vários quartos, era uma casa grande, e que a convidavam esta minha tia para ir lá passar umas férias, e que lá de vez em quando juntavam-se alguns compositores, cantores daqui do Porto, que faziam umas tertúlias ali, descrito agora para a minha tia, agora dizia ela, era muito agradável. Que eles eram todos jovens, eram todos simpáticos, eram todos divertidos, eram todos... Enquanto o pai tinha lá o piano dele, tocava um ou tocava outro e tal. E ante essas pessoas que lá iam, ela falou-me do Alcino Soares, que é um português cantor que esteve em Viena da Áustria muitos anos, muitos. E depois, já sei lá, na casa dos 60 anos, talvez, veio para Portugal e casou. Mas não durou cá muito tempo, porque passado 1 ano tiveram um acidente de automóvel e ele e a mulher morreram. Portanto, esse Alcino Soares, e eu cheguei a vê-lo no tempo da universidade, eles foram a Coimbra, e no Teatro Gil Vicente eu assisti lá à ópera Madame Butterfly, e ele era um dos cantores. Eu já não me lembro qual era o personagem dele, mas enfim, um daqueles personagens secundários. Portanto, Alcino Soares. Lembro-me também do nome do Nascimento, que depois vinha ser amigo do filho dele e sócio. Tivemos uma sociedade que organizava uns torneios de ténis e tal, e descobrimos que os nossos pais tinham sido amigos de miúdos, e o Nascimento tocava violoncelo, se não estou em erro. Não sei se chegou a tocar na Orquestra Sinfónica do Porto. E haveria mais 1 ou 2 deste estilo, portanto, mas ainda não eram artistas consagrados, nem nenhum nome. O nome que o meu pai falava, enfim, muitas vezes e com muito cerimonial, era o maestro Moraes, qualquer coisa Moraes. César Moraes, exatamente, o maestro César Moraes. Falava muitas vezes o César Moraes, mas o César Moraes, na minha opinião, a ideia que eu tenho é que o mestre César Moraes não ligava ao meu pai a importância que o meu pai queria ter. Portanto, ele achava que o César Moraes era boa pessoa, que
que se preocupava com ele e tal, mas que podia ter feito mais pela carreira do meu pai em termos de conseguir, porque o Mário César Moraes era um homem que já regia orquestras em Lisboa e tal, e portanto o meu pai achava que eu podia convidar mais vezes para tocar algumas obras dele. E depois há um outro marco mais recente, que eu não sei se a minha irmã chegou a falar convosco sobre isto. Um marco mais recente, porque o que é que o meu pai fazia? O meu pai compunha, e houve uma altura em que decidiu começar a enviar as obras dele para conservatórios, orquestras sinfónicas, para a Europa toda. Pegava, tirava a morada, metia aquilo dentro do envelope e fazia um pequeno som. Sou compositor e tal, tenho esta obra, gostava de saber se vocês estavam interessados em apresentá-la aí. E recebeu várias respostas, dizer, olha, sabe, se você autorizar, nós então íamos tocar isto. E eu acho que uma das vezes que demos uma daquelas voltas pela Europa, acabamos por assistir a uma apresentação, mas não tenho certeza. Não tenho uma vaga ideia que pode ter sido isso, mas eu era miúdo. E ele gostava de ter sido mais acarinhado e, de facto, não foi. Ele tentou ser conhecido dessa maneira, enviar as obras para fora, a ver se conseguia. E, em determinada altura, também numa conversa, não sei com quem, disseram, olha, sabes quem está diretor artístico agora do Alla Scala de Milão é o maestro não sei quantos, que é conhecido do fulano de... Eu não sei se creio que foi no Luxemburgo até que ele teve este contacto. E ele terá escrito para lá. Terá obtido uma resposta, mas eu acho que isso tem que estar nestes papéis que vocês têm. Tem isso, vocês já descobriram? Pois, porque ele diz-me que eles de lá disseram, olha, admitimos a possibilidade de vir a agendar, ou então venha cá um dia, ou vamos combinar um dia para vir cá, para conversarmos. E o meu pai andava nas nuvens com isto. Sei que, sem que eu perceba porquê, isso nunca se concretizou. Sei que esse maestro, acho que entretanto mudou para Londres e, portanto, antes de ir, na altura em que foi meu pai escrever, ele disse, olha, eu já deixei isso ao que vem a seguir, eu depois falo com ele. E houve uma altura em que eu tinha uma empresa em que tinha um sócio de Milão. E eu pedi esse meu sócio para arranjar maneira de irmos ver quem era que estava lá com isso, porque o meu pai andava desesperado à espera de notícias, nunca mais vinham. E conseguimos uma marcação e o indivíduo de lá disse, olha, eu tenho ideia de que há aí qualquer coisa de um compositor português, mas eu ainda não tive tempo, eu tenho tanta coisa. E foi na altura em que o Alla Scala também entrou em obras, que o Alla Scala esteve em obras uma série de anos, agora nestes tempos, e portanto admito que tudo isso tenha complicado e pronto, e entretanto não houve hipótese. Portanto, esse era o outro grande marco do meu pai, era o Alla Scala, tinha-lhe respondido a dizer, eu acho que sim, vamos pensar nisso, vamos ver. E portanto ele andava muito vaidoso com isso. Havia essa hipótese do Scala, que eu achei piada, porque nessa altura já eu andava em Belas Artes, e o meu pai dizia, olha, tira Belas Artes porque depois ainda vais fazer os cenários da ópera. E eu achava piada, mas depois eu não sei, aquilo, o Scala entrou acho que em obras, teve parado 5 anos, e que foi na altura que o meu pai adoeceu e tal. Depois se calhar até houve correspondência, mas que nós saibamos, portanto. Se calhar mudou também a direção do Scala, aquilo se calhar também os que estavam em cima foram para baixo, aquelas coisas, não é? E portanto, sei que na altura lhe deram os parabéns e ele estava todo entusiasmado com essa obra. Se calhar a ópera Amaryllis, não sei, eu não faço a mínima ideia, mas se calhar a ópera Amaryllis até é a melhor obra do meu pai, não sei. Pelo menos é que ele dá mais ênfase, não é? O enredo foi feito para a minha mãe. Foi a minha mãe que fez a minha mãe era toda artista. E havia a caixinha de música que nós pedíamos sempre ele tocar. Caixinha de música que era assim para crianças. Nós adorávamos a caixinha de música. A Berceuse, Claire de Lune. Sempre achou que aqui em Portugal ninguém ligou o valor que ele tinha tido e que não o ajudavam. E que, portanto, a falta de ajuda traduzia-se também em ele ter que se dedicar à advocacia para ganhar dinheiro para suportar os encargos da vida. E isso fazia que
mais tempo no direito, menos tempo na música, menos possibilidades tinha de vir a ser conhecido. Havia uma frustração muito grande do meu pai, sempre, eu acho. Lá está, ele compensava com o direito, não é? Compensava com o direito, mas havia ali uma grande frustração, porque ele devia ser um músico que se devia dedicar a 100%. Pronto, fez o que pôde. Nos anos 60 não havia ajudas de nada. Cá em Portugal, não. Portanto, eu tenho uma expectativa grande que agora a Universidade de Aveiro arranje maneira de ele vir a ser conhecido e vamos apresentar as obras todas dele. E pronto, e vão dar uma grande felicidade a ele onde ele estiver e a nós que estamos por cá.